De volta aqui no canal Viver Brasil, no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente, você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, você que está em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando aqui o Economia e Agora. E durante essa semana aqui no programa falamos também sobre fraude. Você sabia que neste momento você pode estar sendo roubado e de forma digital? Pois é, a gente conversou com o Felipe Cardoso, que é advogado civil, tem uma grande experiência nessa questão dos crimes cibernéticos. Muitos crimes podem ser evitados. É o que você vai conhecer agora. Felipe, satisfação tê-lo aqui no programa para a gente discutir um tema que deve chover, né, de casos lá no seu escritório, de vários assuntos que a gente pode aprender aqui com as histórias de clientes também, para a gente alertar. Estamos em risco, né? Com certeza, é um prazer estar com você aqui novamente. Essa questão de fraudes bancárias, né, através de meios virtuais, elas têm aumentado muito nos últimos anos, especialmente porque as pessoas têm utilizado mais através desses canais. Os bancos têm priorizado também esse tipo de atendimento, porque não só busca a facilidade, mas também uma economia. Então as instituições têm dado muita ênfase nesse tipo de serviço e muitas pessoas ingressando agora até mesmo no sistema bancário, acaba não tendo um conhecimento, as pessoas não têm ainda uma certa aptidão para lidar com o mundo virtual e acaba sendo vítima de estelionatários. Pois é, e aí a gente teve inclusive um dado muito curioso, né? Você que está nos acompanhando em casa, é que durante a pandemia, muita gente que não utilizava ali o celular para fazer compra, passou a fazer, né? Ou seja, aí com mais pessoas utilizando a compra pela internet, utilizando serviços pela internet, também aumentou o número de fraudes, né? E aí a gente tem os crimes que são os mais diversos possíveis. Eu sempre falo, doutor, que quando a gente está aqui trabalhando, né? A gente está aqui trabalhando, dando suor aqui para fazer, para entregar o melhor, o senhor para defender os clientes, para trazer causas positivas, a gente para dar informação. O bandido está assistindo a gente pensando uma forma de nos burlar, de nos atacar de alguma maneira. Agora, basicamente, o que a gente pode fazer, pensar como tópico mesmo de vida para evitar ser fraudado, para evitar ser alvo de um criminoso? A primeira coisa que eu poderia sugerir é para que as pessoas tivessem muita atenção ao receber um e-mail, uma mensagem, uma ligação, dizendo que está sendo vítima de uma fraude. Não é comum os bancos ligarem para o cliente, especialmente no momento que a fraude está acontecendo. Então, muitas vezes o cliente cai ao receber um SMS, por exemplo, dizendo que uma transferência de um Pix sua foi aprovada. E se não foi você, para você clicar num link ou ligar para um determinado número. Quando você pega aquilo e já vê, opa, eu não fiz transação nenhuma, a tendência de grande parte da população é desesperar e imediatamente ligar para aquele telefone, clicar naquele link, porque é a isca que eles utilizam para induzir. Então, abrir e-mail de pessoas que você não conhece, clicar em promoções milagrosas, recebeu ligações pedindo dados, informações bancárias, desliga o telefone e ligue você para a instituição bancária. Isso são formas que você pode evitar ser vítima de fraudes nesse sentido. Pois é, e aí esse contato vem de tudo quanto é lugar, né? E eu acho que teve uma lei muito importante, que ela não é muito colocada em prática ainda, está sendo difícil, eu acho, não colocada em prática. A lei já existe. O problema é que muita gente ainda burla, que é essa coisa do atendimento do telemarketing, né? A invasão do telemarketing. Agora você pode escolher não receber ligação nenhuma de ninguém. Bloqueio, faz o bloqueio, mas se você faz o bloqueio, eu fiz esse bloqueio, continuo recebendo algumas ligações. Muda o número e fica mais difícil ter esse controle. Só que quando a gente está falando de pessoas maldosas, pessoas que estão querendo cometer um crime, elas vão tentar de diversas maneiras, né? Hoje o crime mais comum
A todo momento você vê alguém que é pego por um golpe do WhatsApp. Então a pessoa vai lá, faz uma, né, clona o número da pessoa, entra pelo WhatsApp, pede dinheiro, pede aquela questão. Parece básico, doutor, mas a gente deve pensar também para a pessoa, acho que uma orientação também, além de pessoa dizendo que foi fraudada, também pedidos de dinheiro, nem que seja a mãe, a esposa, não devem ser pedidos que devem ser, pelo menos assim, colocado uma interrogação e ligar para a pessoa que você está me pedindo dinheiro mesmo, é isso mesmo? Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, se a esposa está pedindo um dinheiro urgentemente, vale a pena ligar para ela, né? Claro, sem dúvida. Se você é uma indicação, né, um parente, chega de repente nunca te pediu dinheiro. Alguns nem têm contato, muito menos um contato íntimo a ponto de te pedir um dinheiro emprestado. E de repente precisa de algo urgente, é algo realmente a se desconfiar. Então tomar cuidado, se você não tiver condições de ligar para aquele telefone, porque ele pode estar clonado e aí você vai acabar falando com o próprio estelionatário, você liga para um parente próximo, procura saber antes de fazer essa transferência. Porque muitas vezes o que ocorre, eles fazem uma espécie de clonagem do chip, você perde a sua linha naquele chip, eles desligam ele e habilitam ele num outro chip. E aí eles passam a ter um controle da sua rede social, do seu WhatsApp, do seu e-mail, por aí vai. Pois é, abra o olho para não cair aí nas fraudes virtuais. E para fechar esse programa, durante a semana, também falamos aqui no Economia e Agora sobre investimento em ano de eleição. Será que essa polaridade, Lula, Bolsonaro, a terceira via, Ciro Gomes, Tebet, a presidência da República está em jogo? Mas como anda o mercado financeiro? Essa foi a temática do nosso programa que a gente discutiu com Gustavo Vaz, que é especialista em investimentos. E aí, período eleitoral, é bom ou não para investir? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado a todo mundo que me recebe aí no Economia e Agora. E o momento eleitoral, ele é comum, né, no Brasil e no mundo. Investimentos também vão passar por momentos difíceis e bons durante a nossa vida inteira. Não é somente a eleição que vai mudar isso, porque a gente até brinca bastante lá no mercado, na minha empresa, que notícia ruim ou notícia boa aparece quase que toda semana. Então, para tomar as melhores decisões de investimento, obviamente a gente tem que pensar em outros fatores, deixar um pouco menos a emoção sobre as eleições, tomar em conta sobre nossas decisões e focar mais nas partes que realmente importam. Pois é, mas assim, na prática, até coloquei aqui, né, porque a gente acompanha o tempo todo, até dia 2 de outubro ou até dia 28 de outubro, né, porque temos a possibilidade de um segundo turno. Aliás, está no caminho, né, se um candidato não tiver 50% mais um, vai para o segundo turno, então a gente tem aí a eleição acontecendo. Claro que a gente tem a eleição, né, Gustavo, dos deputados, a eleição para eleger os senadores, a de governador, mas a que mobiliza mesmo a economia, é claro, é a eleição presidencial. E a gente nunca teve um cenário tão polarizado, né? Eu acho que a gente tem vivido polarização desde 2014 bem forte, mas esse ano é um ano em que todo mundo já imaginava esse confronto entre os dois candidatos. Em 2018 acabou não acontecendo e agora em 2022, que são candidatos que levam emoção, tem torcida organizada, é toda uma questão ali, realmente são dois candidatos gostando ou não dos dois, tendo restrição ou não aos dois, são dois oponentes que têm realmente uma margem de eleitorado muito grande. E aí, lendo a respeito, eu percebendo que, na prática, e aí eu quero muito a sua ajuda para a gente analisar isso aqui juntos, tanto o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, quanto o Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente, para o mercado, eles não são de todo ruim
porque eles já são conhecidos. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro já são conhecidos. Esse fator conhecimento do candidato nesse cenário já ajuda um pouco a criar menos instabilidade no processo? Claro, com certeza. A gente tem que entender sobre o mundo de investimentos como um todo. Ele não é uma coisa só, ele tem segmentos diferentes com objetivos diferentes, né? Então, a renda fixa, por exemplo, ela é um investimento voltado à parte dos juros. Então, ela tem muito mais relação à questão inflacionária. Agora, se eu estou falando do mercado de bolsa de valores, e aí eu estou falando de ações, fundos imobiliários, entre outros, isso tem um viés específico emocional, em cima de incertezas, em cima de, às vezes, alguma coisa que eu não consigo prever. Tem até uma frase bastante conhecida no mercado, que é bicicleta que não anda, cai. Ou seja, se o mercado também de bolsa de valores está muito lento, sem muita direção, as pessoas ficam ansiosas, começam a vender seus ativos, empurram o preço para baixo, né? Então, o que eu acabo colocando? Se existe uma previsibilidade sobre como cada pessoa ou governante que está ali tomando as decisões para o Brasil, a gente já sabe mais ou menos qual é o direcionamento de cada um deles, fica mais fácil de saber o que pode acontecer. Então, facilita a minha tomada de decisão. Se eu não sei quem é o candidato, se eu não sei qual é a proposta dele, ou eu nunca vi ele falar algo e fazer diferente, ou realmente fazer o que ele prometeu, logo é preferível alguém que eu já sei quem é e qual caminho ele vai tomar. Até mesmo aquele caminho que não necessariamente é melhor para a economia, para o desenvolvimento do país, por exemplo. O Economia Agora vai ficando por aqui, agradecendo demais a você que nos acompanhou nessa semana e, claro, trazendo sempre o melhor da economia. A gente volta numa próxima edição. Valeu!